aula de dia 16/8, e eu estou deixando a aula gravada, e aí vai ficar disponível lá no meu canal no YouTube, que depois eu vou deixar para vocês aí, ok? Então, vou compartilhar minha tela. Deixa eu começar a aula de hoje. Vamos lá. Na aula passada, nós vimos um pouco sobre editores, né? HTML, elementos, atributos, cabeçalho, parágrafo, né? E passei uma atividade para vocês, né? Estou corrigindo aos poucos para vocês aí. Então, hoje nós vamos falar um pouco de estilos, para poder trazer um pouco de ganho aí de cor, né? Preenchimento de fundo, imagem, essas coisas todas aí, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou abrir aqui o VS Code. E aí nós vamos continuar, né? Eu vou fechar aqui o projeto novamente, só para vocês lembrarem aí como é que nós abrimos nosso projeto, né? Então, vou aqui em arquivo, né? File, em folder. Aí eu vim aqui no meu pendrive. No caso de vocês, vocês abram aí na aula de vocês, né? Com as estruturas de pasta selecionadas. Então, isso aqui que nós vimos aí na aula passada, né? Então, eu vi alguns exercícios de vocês aí, no qual as imagens não apareceram, né? Então, não vão esquecer do endereço, né? Onde a imagem está localizada, né? Alguns de vocês a imagem não apareceu lá para mim, então não esquece de colocar pastinha, né? Com o local da imagem direitinho, tá? Prestar atenção aí no que a gente está colocando aí. Então, hoje eu vou criar um arquivo, né? Vou chamar aqui de quarto aqui, .html. A gente falou, a gente vai fazer aqui HTML5. O daqui para pt-br, nós estamos em português Brasil, né? E aí nós vamos trabalhar nessa aula com estilos, né? Então, para isso eu vou colocar aqui título, né? Vou colocar aqui trabalhando com estilos. E aí, depois a gente vai preenchendo com alguns textos, algumas coisas aqui, tá? Então, vou lá na pastinha, né? Vou abrir aqui, ó, quarto.html. Então tá? Lembrando que ele vai abrir sempre no browser que está padrão. Então, se eu tiver no browser padrão com o, o seu browser específico, então aí você coloca aí. Bom, os estilos, pessoal, são atributos usados para adicionar aí cor, fonte, tamanho, né, e outros itens mais aí. Então, depois a gente vai ver um pouquinho aí de cores, né? Depois nós vamos entrar aí na parte de CSS, que é a parte onde vai mexer bastante com esses estilos, né? Então, o estilo, ele é um atributo na tag que a gente pode estar trabalhando, que a gente pode estar colocando diretamente aqui na tag, né? Então, lembra que nós temos aí a nossa tag, né? E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, uma propriedade. Essa propriedade aqui é a propriedade style, que é o estilo que a gente está trabalhando. Então, o estilo vai trabalhar com toda a estrutura do projeto web, né? E aí, no geral, ele vai trabalhar com a tag que você está desenvolvendo, né? E aí, para te auxiliar aí no processo de construção aí do seu projeto, né? Então, por exemplo, para eu mudar a cor
desse nosso título, aí eu vou usar uma propriedade, né? No caso aqui, estilo, e dentro do estilo eu tenho uma outra propriedade que eu vou trabalhar com base no que eu vou construir aí. Então, por exemplo, vou colocar aqui color, né? Ó, não. Aí ele aparece aqui color com uma ferramenta aqui para poder dizer que isso aqui é uma propriedade do estilo, né? E aí vocês percebam o seguinte, pessoal, o VS Code, ele auxilia você na construção da tag. Então, observe que a tag H1 tem uma propriedade estilo que ela vai receber, esse igual aqui, aspas duplas, uma outra propriedade, dois pontos, o valor. Aqui, pessoal, dentro eu vou colocar o valor que eu vou estar querendo para essa meu valor que eu tenho aqui. Então ele vai aplicar com esse estilo no H1 para esse valor que está aqui. Tá? Então, perceba que isso aqui a gente vai depois usar ele com uma propriedade maior, né? Que aqui dentro ele está trabalhando em cima somente dessa tag com esse valor. Então, por exemplo, colocar aqui cor. Então, aqui tem red, por exemplo, né? Perceba que agora, depois que eu preenchi o nome da cor aqui, ele colocou um quadradinho ali, é porque eu estou trabalhando com o VS Code, né? Se eu estivesse trabalhando com outro editor, provavelmente ele não estaria te auxiliando aí, tá? Isso aqui poderia ser montado assim, ó, para vocês poderem ter uma ideia, né? Ó, poderia estar fazendo desse jeito aqui, ó. Estilo, tal, com a cor, tudo bonitinho, separadinho, tá? Aí ficaria uma forma mais visível de dizer que essa aqui é a propriedade do estilo, estilo é a propriedade do H1, tá? Mas eu vou trabalhar com uma linha só, salvo, né? Ctrl S, vou lá na minha página e vou vir aqui e aciono F5 no meu teclado, ou eu dou, né, um atualizar aqui, né? Então ele mudou para aquela tag, né, especificamente essa cor, tá? Então o estilo ele vai te ajudar, né, a fazer essa mudança na tag de acordo com a sua necessidade, tá? E é bem específico trabalhar desse jeito. Por que é bem específico? Porque ele está aplicando somente na tag, tá? Aplicando aqui diretamente nesse valor aqui dessa tag. Eu não consigo passar para outros, né? Então, por exemplo, se eu viesse aqui, colocasse aqui, por exemplo, um H1, né? De novo aqui, né? Trabalhando com estilos, ó. Trabalhando com estilos. Mesma coisa, só para você poder entender, ó. Tá vendo? Então, ó, ele aplicou o estilo nesse e não aplicou nesse, tá? Sendo que ele tem a mesma tag, ó. Então, eu quero dizer que quando eu tenho uma propriedade aplicada especificamente naquela linha, ele não passa para o outro, né? Então, isso aí é um trabalho bem específico, é bem em cima daquilo que eu quero modificar, tá bom? Vamos lá. Então, para eu trabalhar com estilo, isso aqui vocês vão ver mais para frente, que isso aqui é o estilo inline, quer dizer, na linha, na própria linha. Então, como eu disse, é bem específico, tá? Bem específico para a linha que eu vou trabalhar. Eu costumo sempre estar frisando muito bem isso aqui, né? Vocês viram que eu estou bem enfático, né, nessa questão, porque tem muita gente que vai querer fazer desse jeito por achar mais fácil, mas aí pode ser muito trabalhoso, tá? Para você. Então, eu tenho
algumas características. Então, tá lá, né? Então, o atributo de estilo é usar o style, como eu mostrei para você, propriedade de valor. Só que aqui ele está dizendo que a propriedade style, que é uma propriedade da tag, ele tem também uma propriedade dois pontos valor e ponto e vírgula. Tá? Então, fica quase que um pleonasmo aí. Bom, tem uma outra propriedade que você pode usar com estilo, né, que é a propriedade background color. Por exemplo, aqui, ele está aplicando a propriedade style dentro da tag body com a propriedade background, né, nesse body aqui. Então, a gente pode fazer esse exemplo. Ó. Então, por exemplo, aqui ó, na tag body, eu vou lá, coloco um style, ele já completa para mim. Vou digitar lá background, ó, ele já vai trazer para você aqui, ó. Você clica e aí ele já monta para você, ó. E aí que eu acho que está o perigo, né? Se você fosse utilizar, por exemplo, um outro editor aqui, ó, né? Vou vir aqui pegar esse outro editor. Eu vou abrir aquela mesma página, só para você poder entender. Tá? Aqui vai muito do gosto de você poder tá utilizando. Então, estou usando um editor do mesmo jeito, tá? Olha só, se eu vier aqui no editor aqui do Sublime e vir aqui, colocar aqui, por exemplo, Style, né? Ele já te auxilia também de uma outra forma, né? Então, por exemplo, background aqui, ó, ele não mostra para nós aqui, tá vendo? Então, é bom você vir aqui e ter uma ideia como é que funciona aqui o background color. Se eu fosse abrir, por exemplo, no bloco de notas do próprio Windows, né? Você vir aqui, ó, bloco de notas, vai abrir aquele arquivo do mesmo jeito. Ó, vou abrir. E que eu estou enfatizando com vocês aqui é que no momento de você vir aqui, né, e abrir a página, ó, tá do mesmo jeito, é o mesmo esqueminha, tá vendo? Aqui você está no puro, ó, tá vendo? Style, igual, aspas duplas, tá vendo? Ele não te ajuda, né? Background, traço color, dois pontos, ponto e vírgula, né? Se você quiser colocar aqui red, tem essa característica, tá vendo? Então, olha só, de novo, o que eu estou querendo dizer é assim, não fica pensando que o software vai completar para você automaticamente, sem que você saiba o que você está fazendo, né? Então, é muito importante você vir aqui, né? E deixa eu sair daqui, voltar para o VS Code e entender que existe uma documentação. Você fala assim, ó, eu quero mudar o fundo da tela, né? Aí você vem aqui e procura saber como é que você muda, né? Para você poder entender o que você vai fazer. Inclusive, nós estamos trabalhando aqui com tradução, né? Se você quiser vir aqui e deixar em inglês, ó, background color, não, ele é um CSS, né, background color, que define a propriedade de coisa aí para um elemento HTML. Né? Mas aí você pode vir aqui e traduzir para ficar mais fácil para você poder trabalhar. Tá? Então, estou mostrando para vocês diversas formas de você entender que você tem que aprender o comando, não somente ir lá e aplicar sem entender o que está acontecendo. Ok? Então, de novo, qualquer dúvida, a gente está disponível aí. Então, vamos lá. Aqui, então, ele está definindo uma cor para o fundo. Né? Então, você vem aqui, vai colocar uma cor. Então, eu vou colocar uma cor, por exemplo, blue. Olha lá. Já já a gente vai entrar também na parte de cores, para vocês poderem entender um pouco, né? Da parte de cores que ele está fazendo aí. Dá F5 aqui, ou vem aqui e
um restart aqui na página, recarregar. Como a cor aqui, ela é vermelha, aparece, né? Então, para você entender como é que a gente muda aqui. Só que, de novo, né? Essa cor é específica para esse body, tá dentro desse arquivo, não passa para os outros, tá? Mas eu consigo mudar a cor também, tá? Então, posso vir aqui, por exemplo, e mudar também. Colocar uma cor mais clara aí, um pouco. Essa aqui, só para ficar um pouco mais claro para vocês aí, tá? Bom, voltando lá. Então, tem aí um background color, que ele coloca em todas as cores, né? Eu também posso colocar um background color dentro da minha tag. Por exemplo, ali, posso vir aqui, colocar, por exemplo, um P, né, e colocar um texto aqui, né? De novo, a gente pode buscar aquele texto, né, lá no site que a gente, gerador de Lero Lero, né, para a gente poder pegar um textinho lá. Então, vou pegar esse texto que ele colocou aqui, vou botar aqui dentro do parágrafo. Então, vamos lá. Então, o texto está lá, né, que o gerador de Lero Lero gerou. E aí a gente pode colocar, né, um estilo aqui dentro. Então, posso colocar um estilo aqui. Se eu quiser colocar o estilo do tipo background, né, background color, colocar, por exemplo, yellow. Vamos lá. Ó, veja que ele colocou não no texto, e sim no fundo dessa estrutura que foi desenhada aqui. Então, se eu vier aqui, puxar para cá, ele vai, né, fazer um... Se eu quiser colocar no texto, estilo, né? Então, eu posso continuar aqui na mesma tag, ó, continuar na mesma tag, né? E fazer a inserção do texto, né? Então, aqui, ver aqui, por exemplo, color, né? Vou colocar aqui color, dois pontos, vou colocar aqui, sei lá, violeta, tá? Vamos lá. Aí ele colocou no texto, tá vendo? A cor violeta e no fundo uma cor amarela, tá? Mas perceba o seguinte, pessoal, olha só como é que ficou aqui. Ficou um pouco bagunçado aqui o código, né? Mas você pode vir aqui no ponto e vírgula, dar um enter para você só visualizar, né, como é que ficou aqui, né? Então, ó, eu tenho a tag, né, propriamente dita, tenho a propriedade da tag P, que é o style, e a propriedade da tag, da propriedade tag aqui, ó, né, do atributo tag, que vai mudar a cor de fundo. Ele colocou yellow, ponto e vírgula. Depois a próxima propriedade aqui do atributo aqui, né, colocou, né, violeta, ponto e vírgula, tá? Então, cada propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula, propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Isso vai mudando do jeito que você, assim, achar necessário, né? Então, vamos seguindo aí, tá? Então, ele colocou aqui essa estrutura. Outra propriedade aqui do style, tá vendo? É o font family. Depois a gente vai entrar depois aqui no CSS, a gente vai poder ver sobre fonte, né? Tudo isso, porque tem um monte de itens aqui, né? Para a gente poder trabalhar aqui, né? Então, vamos lá. Pegar novamente uma outra tag aqui, P, né? Vou colocar aqui, P. E aí eu vou pegar mais um textinho lá, do nosso gerador de Lero Lero. Só gerar aqui a frase,
Vou pegar aqui, copiar e vou jogar ali dentro, né? Vou lá no meu site, F5, ó, não tem nada configurado nele, tá? Então vamos lá. Propriedade fonte, ela tem a propriedade dela, fonte family, né? Que é a família de fontes que você vai trabalhar. Aí, pessoal, nós vamos trabalhar com fontes. Um pouquinho mais à frente, a gente vai entrar com, por exemplo, Google Fontes. Você já deve ter visto, quem não viu também, né? Pode entrar aqui, né? Aqui tem, na grande maioria das fontes, gratuitas, né? Então, dá um Ctrl C aqui, vou colocar aqui na nossa conversa, né? Fonte, família de fontes. Vou colocar aqui, né? E também, pessoal, a gente tem cores, né? Color HTML. A gente tem várias, né? Pode ter vários lugares, mas vou colocar aqui um para a gente poder trabalhar aí também, mas pode trabalhar em qualquer um. Então, vou colocar lá também, né? Cores HTML. De novo, né? Tem um monte, né? A gente pode, eu estou colocando aqui só para vocês se orientarem, tá? E a gente tem imagens também, né? Que a gente pode estar trabalhando, né? Então, a gente tem aqui Pixabay, e tem aí imagens para vocês poderem trabalhar. Já falei com vocês já, né? Imagens web. Essas imagens podem ser trabalhadas gratuitas. Tem também os ícones, que é com os ícones que eu trabalho, mas tanto faz também. Eu trabalho com esse ícones porque ele é mais fácil para vocês poderem, né, ícones. Para vocês poderem pegar, tá? Então, eu tenho fonte, eu tenho família de fonte aqui, bem legal, né? Você pode digitar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar lá, ETEC, irmã Agostinho, né? É dar um, você pode ir aqui no Google Fontes, né? Pegar, sei lá, uma fonte específica, né? E aí você clica aqui, por exemplo, na Robotô, né? Aí você pode vir aqui e verificar como que o Robotô pode funcionar. Então você vem aqui, digita lá, ETEC, irmã Agostinho. E aí você vê como que o Robotô pode ficar, né? Ó, nas diversas características da mesma fonte, tá? Você vai buscar, por exemplo, conjunto de fontes que você pode vir aqui. Então, aqui tem várias outras, tá vendo? Porque você colocou a Eteca Agostinho uma vez, ó, ele vai mostrando em vários outros estilos, né, não? Aí você pode escolher qualquer uma delas, tá? Bom, só para você ter uma ideia, que depois a gente vai voltar a falar sobre elas, né? Então, por exemplo, você vai vir aqui, ó, Get Fonte, aí ele vai mostrar para você, né, quais são as formas de pegar, né, essa fonte aqui e colocar na web, né? Compartilhar, a gente pode pegar depois, né? Verificar o código dela. Então, ó, na web, como é que ele vai ficar? Tá vendo? Ó? A gente for usar o CSS, né? Então, a gente vai estar trabalhando um pouco mais com essas fontes já já, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre as famílias aí, tá? Só para vocês poderem ter uma ideia do funcionamento. Então, por exemplo, se eu vier aqui, né?
na tag do P, style de novo, fonte family. E aí, aqui no VS Code já tem, né, pré-definido aqui algumas fontes, ó. Essas fontes pré-definidas são as mesmas fontes do Google. Tá? Então, é bom que você está pegando fonte de um lugar pré-definido, né? E que segue aí as normas aí, né? Vou pegar a Verdana aqui, tá? Vou lá, né? F5, ó, colocou Verdana. E aí, o que significa esse montão de fonte que está aqui, né? Junto que ele trouxe, né? Então, ele trouxe Verdana, vírgula, Gênova, vírgula, Roma, sans serif, né? Significa o seguinte: se o seu browser não conseguir identificar essa primeira, ele vai colocar a próxima, a segunda. Se ele não conseguir colocar a próxima, ele vai colocar a próxima que vem, né? Então você tem três alternativas. Aí, essa questão de sans serif, né? Sans serif é sem serifa, né? A, a, sem o desenho, né? Nas bordas da fonte, igual está aqui, tá vendo? Aqui eu tenho desenho no S, ó. Aqui eu não tenho desenho no S, tá? Isso é fonte sans serif, quer dizer, sem serifa. Depois, quando a gente estiver entrando um pouco mais em fontes, a gente vai conversar sobre isso também, tá? Então, eu quero que vocês entendam que aonde que eu estou querendo chegar com vocês é utilizar o estilo, né, dentro da tag, né? E aí eu tenho algumas formas de fazer, né? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Então, tem lá o tamanho do texto em cima. Aqui está levando em porcentagem, mas também tem vários tipos de tamanho. Pegar aqui mais um textinho, gerador de Lerdero, né? Vou selecionar aqui, vou lá no VS Code, vou usar o P de novo, vou colocar o texto, né? O S aí, vou lá, dou refresh, próximo texto, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou usar de novo o style, né? E agora eu vou usar o tamanho da fonte. Então, vamos lá. Traço size, né? Font size, dois pontos, e aí o tamanho da fonte. Aqui, pessoal, o VS Code também mostra alguns tamanhos pré-definidos, tá vendo? Então, eu tenho ink, eu tenho centímetros, eu tenho porcentagem, né? Então, vai depender muito do que você vai usar. A gente vai falar sobre essa porcentagem. Então, se eu colocar, por exemplo, que vai ser, sei lá, 30 pixels, por exemplo, né? Essa aqui, vou lá, colocou lá, 30 pixels. Se fosse 30%, como é que seria, né? Por cento. Ele estaria 30% do tamanho, tá aí, bem pequenininho, né? A gente vai trabalhar essa questão do tamanho também posteriormente, né? Então, vou ficar aqui uns 15 pixels, né? Ctrl S, vou lá, ficou até razoável, né? Então, aqui você controla o tamanho. Então, nós vimos aqui, ó. Eu posso controlar, né, a cor de fundo, a cor específica aí do fundo, a cor da fonte, né? A cor do fundo, né? Da propriedade que eu tenho, né? Aí da minha tag, a fonte e o tamanho da fonte. Então, tá começando a crescer aí a quantidade de itens que vocês vão trabalhar, tá bom? Bom, eu tenho também aqui a, a propriedade aqui, né? De alinhamento, que é o text align, né? Então, por exemplo, ele pegou um texto aqui, então a gente pode colocar um texto pequeno também, tá? Vamos lá. Eu estou pegando a tag P, pessoal, porque ela é mais simples de vocês poderem entender, tá bom? Só que eu posso fazer isso com qualquer tag, né? Então, vou colocar aqui, falando sobre
a tag style, né? OS, vou lá, tá aqui o título, né? E aí vamos lá, eu posso vir aqui, style de novo, né? E aí eu tenho como fazer o alinhamento, né? Ó, text align. Nesse caso específico, ele está falando de texto, tá? Então, text align, e eu posso colocar, vamos pegar esse que já está até oferecendo ali, ó, center. Então, vamos lá. Aí, pessoal, é bem relativo também, tá? Aonde o texto está. Nesse caso específico, o texto está na página. Tá? Então, o texto está alinhando em relação à página, né? A página inteira aqui, tá bom? Posso ter um alinhamento com base em um card, por exemplo, ou com base em uma outra imagem dentro da imagem, eu posso alinhar dentro da imagem também esse card, tá? Então, ele tá levando em consideração onde ele está. Olhando para o código aqui, esse P está em relação a esse corpo aqui, tá? De novo, né? Vocês estão vendo aqui que eu posso alinhar o texto, né? Com base no que eu estou trabalhando, tá? Então, pequeno resumo aí que tem aqui. Então, tem a tag style, né? Aí você tem para trabalhar com a tag style, né? Relacionada à propriedade dela. Background color para cor de fundo, color para cor de texto, fonte family para fonte do texto, font size, né, para o tamanho do texto, e text align, aí, o alinhamento do texto. Tá bom? Então, essas propriedades bem básicas aí do estilo, tá? Se tratando do estilo. Que nós veremos aqui depois, ó, no HTML, CSS, nós vamos ver especificamente esse estilo de novo, com assim, com bem mais aprofundamento, tá? Então, próximo item, formatando o texto. Bom, um texto específico, ele tem vários tipos de formatação. Então, eu vou vir aqui, vou abrir aqui um quinto, HTML, e aí vamos colocar HTML5 aqui, esqueça aí TTBR, e ainda vamos trabalhar aqui com formatação. Aí, no caso aí, né, formatação de texto HTML. Só esse arquivinho eu estou deixando aqui, ó. É só para vocês lembrarem. Você vai vir aqui né, no geral, aqui, arquivos, tá? Material de aula, aqui, ó. Eu vou deixar aqui dentro, aqui, ó, ou aqui fora também. Posso deixar essa nossa estrutura para vocês poderem trabalhar, se vocês desejarem aí, tá? Então, vou até colocar aqui agora, carregar aqui uma pasta, eu vou carregar essa pastinha, já para vocês saberem onde vai estar. Carreguei ela aqui, ó, tá vendo? Aí tá lá. O Teams aqui, ele carrega tudo, só o que tem alguma coisa dentro, tá? Então, nesse caso aqui, ele carregou imagens, ele não carregou a pasta CSS nem a pasta JS, porque não tem nada dentro ainda. Mas tá aí, material de aula, né? Vou deixar aqui um linkzinho na aula de hoje também. Pronto. Aí já tá o link para vocês chegarem lá, tá vendo? Vai chegar lá e aí vocês vão estar disponível, ó, tá bom? Bom, retornando lá então, nós vamos ver.
tem vários estilos de formatação. Parece bobo isso aqui, pessoal, mas lá quando você estiver lá na frente, que você estiver usando, aí você vai lembrar que você tinha que buscar essas estruturas aqui. Bom, eu vou colocar aqui, basicamente, colocar aqui um P, né? Colocar um texto aqui. Vou buscar de novo lá no meu gerador de Ledero. E eu vou pegar aqui quinto.html. Tem nada aí lá dentro. A gente vai colocar. Tá? Então, pegou. Vou colocar aqui, Ctrl S. Tá, nosso textinho. Tá? Bom, o que nós vamos ter aqui? Então, nós temos algumas formatações que nós podemos fazer. Tá? Então, por exemplo, essas formatações, pessoal, elas são formatações de itens específicos dentro do texto. Tá? Então, estão vendo que são tags, ó. Então, como são tags, eu posso fazer assim, ó, texto em negrito. Então, posso vir aqui no meu texto e falar, ó, não podemos esquecer. Então, eu vou colocar aqui, ó, né, dentro da tag P, eu coloco a tag lá B, tá vendo? E ele tem o fecha dele, né? Então, é uma tag de bloco. Então, até onde você quer que fique em negrito, né? Então, eu vou vir aqui, colocar em negrito até o estrutural aqui, ó. Fecha com a barrinha ao contrário, tá vendo? Ó, o B abre aqui e o fecha o B aqui, ó, ó, fecha o B aqui, ó, né? Então, é esse bloquinho aqui, ó, né? Então, normalmente, quando você faz isso, automaticamente, quando você coloca o B, ele já tem que encontrar o parceiro que fecha ele. Aí você vai no texto lá, né? F5, ó. Então, eu vou aumentar aqui, pessoal, meu zoom, né? Tem 15%, tá? Só para você poder enxergar. Tá vendo? Ficou em negrito aqui, tá? Qual mais que eu posso colocar? Né? Strong, né? Strong é mais ou menos um B. Só que são as tags novas aí, tá? Então, vamos colocar aqui relatividade aqui. Então, essa parte aqui é importante, né? Então, vou colocar lá strong, né? Fecha aqui, ó, ele já fecha sozinho, né? Na verdade, ele sobrepôs lá, ó, ele fecha sozinho, mas eu não quero que feche. Eu quero que seja colocado aqui. Então, se eu vier aqui e colocar o sinal menor, barra, já fecha, tá, né? Já encontra quem é o parceiro dele. Ó, ele coloca negrito também, né? Bom, próximo item. Eu tenho aqui itálico, mesma coisa. Então, se eu quiser colocar, né, itálico, vou colocar aqui esse primeiro aqui, né? Colocar um I aqui, fecho o I, barra e fecha. Tá. E aí vai, né? Então, coisas que você quer um destaque aí na formatação, né? O EM, texto enfatizado, né? Também é igual o strong, né? É uma tag nova aí para poder deixar ênfase. Vou colocar aqui no formatação, ó, né? EM, fechou aqui, né? Aí vou colocar aqui também, formatação. Barra E, pronto. Ó, tá vendo? Então, ó, o strong é parecido com B e o EM é parecido com o I. Detalhe. São tags novas, pessoal, que tem na HTML5, que a gente vai conversar aí, né, que são boas para você poder usar na hora que você estiver trabalhando, né, buscando ênfase, né, buscando
outros itens. Então tem lá, ó, o marquee, small, né, texto menor, né? O subscrito, o sobrescrito. Isso aqui é legal para você colocar assim, ó. Por exemplo, fazer um exemplo aqui. Vou sair aqui e colocar um P aqui, O2. Assim, ó. Escrever aqui. Colocou um O2, né? Então, se eu quiser deixar ali subscrito, né? Coloca aqui sub, fecha, 2 aqui. Dentro. Ó, ó como é que fica, né? Por exemplo, posso fazer um outro aqui, né? Ó. Então, outro exemplo. Sobrescrito, né? Ó, sobre, que é o que deixa por cima, né? Sup. Né? Mesma coisa aqui. Fecha o sup aqui, né? Aí deixa O ao quadrado, tá vendo? Se você quiser mudar aqui esse O e colocar um 2, vai ficar 2 ao quadrado. Vou colocar aqui um 10, só para poder entender, tá vendo? Então, às vezes, você faz uma gambiarra danada para fazer isso aqui e não é necessário. Então, a gente pode colocar os outros também, né? Ó. Então, por exemplo, colocar aqui, né? Marquee, esse cara. Colocar um marquee. Né? Deixou texto marcado, né? O del, por exemplo, correspondente aqui, colocar del, né? Deixa aqui no correspondente. Aí ficou taxado, né? Isso aqui nós chamamos de taxado, mas aqui ele coloca como del, tá? Small, texto menor, né? Aqui eu posso colocar dentro do outro texto também, tá vendo? Posso vir aqui e colocar small, né? Vou colocar aqui, fecha o bloquinho, novo modelo, né? Ó, ficou menorzinho um pouquinho, tá vendo? Novo modelo, né? E aí, né? A gente pode colocar usando essas propriedades de formatação para formatar nosso texto para poder nos auxiliar aí, ó, né? No momento da nossa tratativa aí do texto. Então aqui está explicando, né, cada um dos elementos, né, como é que ele fez aqui. E aí, pessoal, tem um item muito específico aqui, né? Então, só para vocês poderem entender aí, né? Vou fazer aqui, né? Sexto. Eu criei um arquivo aqui, ponto .html, HTML5, PTBR. Aí, trabalhando com... É muito específico isso aqui, tá? Então, citações, mas é você conhecer, né? Elementos de citação HTML. Isso aqui, como eu disse para vocês, é muito específico, porque ele vai trabalhar com um texto com citações igual aquelas formatações que nós utilizamos para fazer trabalho trabalho, por exemplo, de artigo, essa coisa que a gente tem aí, tá? Então, por exemplo, coloquei um P lá, tá, o texto está aqui, né? E aí eu tenho lá, então eu tenho algumas citações, né? Block quote, o que, o abre, né, de abreviação, o address, né? Citação,
né, e o BDOI, que é você fazer a citação da citação. Então, olha só um exemplo como é que fica o texto, tá vendo? Então, se você usar o block code, o que ele vai te auxiliar? O elemento block code define uma seção que é citada de outra fonte. Então, isso aqui é muito específico de artigo, né? Trabalho de mestrado, né? Trabalhos que você vai efetuar para a faculdade, de repente você precisa, né? Aí você coloca o block code lá, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, né? Aqui dentro do P mesmo, a gente pode colocar aqui, né? O block code, fecha aqui. Então, Ctrl X, vou colocar ele aqui no final, né? Só para você poder entender, tá vendo? Já criou aqui uma estrutura. Se eu tivesse esse exemplo lá que ele acabou de colocar lá, né? Um A, né? Referenciando esse texto aqui no Lero Lero. Gerenciador de Lero Lero. Gerador de Lero Lero. Gerador de Lero Lero. Coloquei lá. Então, como é que vai ficar? Tá vendo? Então, gerador de Lero Lero. Eu fiz uma citação, né? Desse texto que está aqui, ó, tá? Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Ok? Então, como eu disse, é bem específico aí na hora que você for colocar, né? O que é aquela citação curta. Então, dependendo do trabalho que você for fazer, uma citação curta significa aí com uns 30 caracteres aí colocados aí. Vai depender muito do trabalho que você vai desenvolver. Vou colocar aqui outro P, V. Olha como é que fica aqui. Eu vou dar uma... Vou pegar esse texto novamente aqui. E já vou colocar um outro P aqui, né? E eu vou colocar, sei lá, outro trabalho. Aí vai ficar o texto aqui e eu vou pegar mais um texto aqui do gerador. Vou colocar aqui embaixo, tá? E aí vou fazer outro P aqui e vou colocar aqui essa citação. Então aqui eu vou colocar o Q, que é de citação curta. Tá? Q no começo, Q no fim. Ó, não. Viu o que ele fez aqui? Ó? Ele colocou aspas duplas na citação, tá vendo? O block code é uma citação longa, tá vendo? Então ele empurrou da esquerda para a direita. Aqui ele deixou na mesma linha para fazer uma citação, né? Curta aí de 30 caracteres. Eu não contei a quantidade de caracteres que tem aqui, mas fiz essa estrutura aqui para vocês poderem entender, tá? O ABRE, que é de abreviação. Então, aqui o exemplo, ó. Define abreviações ou um acrônimo, tá vendo? HTML, CSS, senhor, DR e tal. Então, marca as abreviações úteis para o navegador para uma tradução do mecanismo. Vou pegar esse exemplo que está aqui mesmo, que ele colocou uma abreviação aqui, e vou colocar ali no nosso texto. Tá? Então, está colocando aqui, né? Colocou aqui um texto, abreviação do título, que é WHO, né? Que é a fonte utilizada em 1948. Né? Ctrl S aqui, porque senão não coloca para funcionar. Aqui, então colocou uma abreviaçãozinha aqui, ó. Olha que legal que ele deixa, ó. Ele deixa um pontilhado embaixo da abreviação colocada da fonte que ele colocou ali, né? Então fica bem legal, tá vendo? E o título dessa abreviação também não é o World, né? Health Organization, né? Então é isso que quer dizer o WHO. Como eu disse, é bem específico, né? Ah, professor, por que eu vou ver isso aí, né? Porque vai que você vai pegar né, um tipo desse texto aí, você tem ali pelo menos essa estrutura. O endereço, né?
Então, o address define informações de contato do autor ou proprietário do documento ou do artigo. Isso é bem legal também. Ó, vou colocar aqui o mesmo, só para vocês poderem entender aí. Então, ó, o endereço aqui e autor, por exemplo, desse texto que está em cima aí, tá? Vamos lá, só para confirmar lá, tá vendo? Fica bem legal, ó. Ele fica itálico, né? Então, esse texto que está em cima, por exemplo, que foi o WHO, né, fundado em 1948, pode ser dado esse endereço aqui, dessa pessoa, né? É legal. Vai que você está fazendo um artigo para alguém na web, né? E aí você tem que colocar. E o CIT, né, que é de citação, define o tipo do trabalho que você vai estar desenvolvendo, né? Livro, um poema, uma música, um filme, né? Uma estrutura, né? E é uma nota importante aqui, ó, o nome da pessoa não é o título da obra, né? E sim é a citação que você vai fazer. Então, vamos lá, de novo aqui, né? Vou pegar o que está lá, vou colocar aqui embaixo, fazer um exemplo ali, tá? Então, ó, citou ali, ó, a pessoa, deixou em itálico, né? E depois passou quem que é. Vou repetir de novo, muito específico, né? E o BDO, né? Para substituição bidirecional, né? BDO significa aí, né? Substituição bidirecional. É usado para você substituir a direção do texto. Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Quando você faz um artigo, você faz essa estrutura também, tá vendo? Vamos lá, nosso textinho lá de novo. Tá aqui, ó. As letras aqui, ó. T, né? F, tal, tá colocando ali como substituição, que é uma autodireção do texto. Aí estão as tags, né? Que foram utilizadas aí para a citação. Como eu disse, elementos bem específicos, né? Mas se você for utilizar, pelo menos você foi informado que existe, né? Você pode falar, queria escrever um artigo, deixar na web, como é que eu coloco, né? Aí você vê as formas que foram colocadas, né, bem especificados aí, né? Ou vai que você usa, né? Então, é importante aí, tá? Beleza? Então, vamos para o próximo aqui, que esse aqui é muito bem simples, né? Comentários HTML. Então, muitas vezes você está trabalhando aqui e, de repente, você precisa escrever comentário HTML ou qualquer outra coisa, né? Comentário, o que que ele significa? Significa que você quer escrever alguma coisa dentro do texto que você quer lembrar depois, ou você quer deixar escrito para alguém, né? Ele vai ser ignorado no texto, né? Então, né, normalmente você coloca lá sinal menor, ponto de exclamação, traço, traço, ele já fecha, tá vendo? Então, isso é um comentário. Vai ser ignorado pelo browser, tá? Então, observem, ó. Ele começa desse jeito e ele fecha por menos menos, né? Sinal de maior. Ele vai fazer nada. É um comentário lá dentro. Vai diferenciar nada do seu trabalho, né? Por exemplo, você vai lá no quinto lá, né? Você pode vir aqui no meio, né? Colocar aqui, existe tecla de atalho, pessoal, não tem problema não. Inicialmente vocês estão começando ainda, né? Comentando uma linha. Então, pois lá, ele não vai atrapalhar em nada. É só para te auxiliar em qualquer lugar aqui do HTML, né? Então, você colocou lá, aqui em cima, tá vendo? Cabeçalho, né? Do HTML. Né? Então, no lugar do documento HTML, você pode comentar que vai ficar
disponível esse comentário para quem for ver aí, né? Então, ele é bem específico mesmo na hora que você vai colocar isso para funcionar, tá bom? Bom, eu vou já então entrar aqui na parte, ó, tá vendo? Tem comentário ali para vocês, tá vendo? Bonitinho. Esse aqui é muito simples, né? Você deve ter usado lá nas aulas também de programação, né? Comentários também internamente, então a gente vai só repassou para vocês também, que nós utilizamos da mesma forma, tá? Aqui, como eu disse para vocês, tem a parte das cores, né? Bom, as cores, pessoal, elas têm uma característica importante, ela vai definir, né, como que será utilizado dentro do seu projeto, né, trazendo aí mais visão, né, daquilo que você quer, né? Então tem lá, se a gente for trabalhar aí, né, por exemplo, vou trabalhar, tem lá a teoria das cores, né, que é muito utilizado aí, né? Então, tem, ó, esse Chef of Design é um site bem legal, né? Então aqui, ó, teoria das cores, né? Então é bem importante para você estar conversando aí sobre como trabalhar as cores, né? Dentro de um projeto, né, que você estiver desenvolvendo. Então, vou colocar aqui, né, um título também na aula de hoje, né? Teoria das cores. Aqui na questão da teoria das cores, pessoal, nós temos diversas formas de estar trabalhando, né? Então, a teoria das cores são estudos experimentos relacionados com a associação entre a luz, a natureza das cores, né? As cores de pesquisa, percepção, né? Então, tem aí círculo cromático, né? Harmonia das cores. Então, tem vários estudos, né? Não é você aplicar de qualquer jeito e pronto, acabou, né? Você tem que ser sensato na hora de usar aí as cores no seu trabalho web, né? Bom, é, nós não vamos ficar em cima da teoria, né, das cores, e sim, nós vamos conversar sobre as cores e como é que a gente coloca aí, né? Então, nós temos cores do tipo RGB, né, que é para a web, realmente. Na teoria das cores, você vai ver que a gente vai usar muito isso, né? R de red, né? G de green e B de blue, né? Então, o RGB, ele tem muito isso aí. Então, vou clicar aqui, ó, em RGB, já para a gente saber, né? Então, o RGB são as cores que representam a fonte da luz, né? Vermelho, verde, azul, né? Red, green, blue, né? Então, nós temos assim, ó, a representação, ó, vermelho, verde e azul. Porque nós estamos trabalhando com português aqui, ó. Achei em inglês, ó. Red, green, blue. Tá? Então, ó, como é que nós vamos usar? RGB, abre, fecha parênteses. Vamos colocar primeiro a cor vermelha, vírgula, a cor verde, vírgula, a cor azul. Tá? As cores, eles vão entre 0 e 255, né? Então, o red, ele vai de 0 a 255, né? O green, de 0 a 255, do 0 a 255. Tá? Então, tem aí alguns exemplos, tá vendo? Por exemplo, quero usar só vermelho, né? Então, vou lá do 25500. Quero usar só verde, né? Exemplo aí, 02550. Quero usar só azul, né? Aí eu vou lá, 255, 2550. E assim vai, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, né? E aqui tem uma ferramenta bem legal para você poder trabalhar com a cor, né? Vou colocar ali, bem legalzinha essa ferramenta.
por exemplo, você pode vir aqui, né? E você pode diminuir aqui, tá vendo? Ó, 0, 0, tá vendo? Vai ficar 0 e aqui 255, verde, tá vendo? Ó, 255, 0, 0, vermelho. 255, 255, 0, 0, tá vendo? Amarelo. Ó, 0, 0, 255, azul. Aí você vai misturando, tá vendo? É, bem legal. Aí aqui embaixo tem alguns exemplos, tá vendo? Você pode usar e vai te auxiliar no trabalhar. Aqui em cima tem também uma cor que ele delimita como alfa. O alfa é a opacidade, né? Deixar ele mais claro ou mais escuro na medida que você for utilizar. Tá? Então vai ter lá red, green, blue e A. Né? Então vai ter alguns exemplos que vai ter aí. Quando você for usar a cor alfa, né? Aqui os exemplos de cor, tá vendo? Gray, né? Qual é RGBA, tá vendo? A de alfa, que vai de 0, que é, né, transparente, até 1, que é não transparente, tá vendo? Sem transparência, totalmente transparente, tá vendo? Mas ele vai de 0, ó. Cuidado aqui, pessoal, que é ponto, viu? Não é vírgula. 0,5, né? Ó, de 0 até 1, tá? Então o alfa é isso. Então você quer colocar, né, todo mundo, né? Aqui, ó. Colocar aqui no meio de todo mundo, né? Como ele tá o alfa 0,7, quer dizer, a opacidade está 0,7, quer dizer que ele está transparente. Aqui ele não está transparente e aqui está totalmente transparente, tá? Então é bem legal aí, a transparência dá para você colocar um fundo bem legal, né? Na hora que você estiver trabalhando essa transparência aqui, né? Então a parte RGB é essa, né? A gente vai usar aí, tá? Eu tenho as cores também chamada hexadecimal, né? A cor hexadecimal, né? Ela é específica, né, onde nós vamos usar aí os dois primeiros vermelhos, os dois primeiros verdes e os dois primeiros azul. E também o alfa vai vir, como os dois primeiros aqui vai ter alfa também, né? Então, red, green, blue. Então, tem lá, né? São uma sequência aí de 6 combinações, né? De vermelho, verde e azul, né? Então, por hexadecimal. Vou colocar também o link para vocês lá. A cor hexadecimal é a mistura das estruturas, tá vendo? Então, ó, red, green, blue. E a gente coloca, ao invés de colocar lá o RGB, a gente coloca o hashtag iniciando com hashtag, tá? O 000 é preto e o FFF é branco. Então eu tenho aqui, ó, né? 0, 0, 0, preto, tá vendo? F, 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 branco, tá vendo? Aí em cima. Eu vou misturando aqui, do jeito que eu quero. Aqui embaixo tem alguns exemplos de usar. Tá? Cinza, tá? E para eu poder ter opacidade, aqui não está mostrando, mas eu vou colocar mais 2 caracteres antes aqui do hexadecimal, né? A gente vai de 0 até 1 também, que é a opacidade. Tá? E eu tenho o HSL, né? Que é HSL é de Hue Saturation, né? Então, é matiz, saturação e luminosidade, né? Então, vou colocar aqui no inglês que está aqui, ó. Hue, Saturation, né? E Lightness, quer dizer, brilho, saturação, né? E matiz. O HCL, aí você fala assim, onde eu vou usar o HCL, né? É canal, né? Que você vai usar para poder garantir uma luminosidade maior em cima do objeto que você tem, né? Tá vendo? Brilho, saturação, né? E leveza. Né? Você pode usar, né?
saturação intensa, saturação menos intensa, leveza, tons de cinza. E o HSLA é do alfa, que vai do 0 a 1. Tá? Só que aqui tem vírgula, viu, pessoal? Então, tomar cuidado aí na hora de colocar. Outros, tá em português aqui, tá vendo? Né? Vai seguir a mesma característica, né? Do 0 até 1, ó, tá vendo? Brilho, saturação, né? E matiz. Isso aqui é muito usado lá no Photoshop, né? Para você poder fazer tratamento de foto, né? Na hora que você estiver trabalhando também, né? Então, também tem o HSL. Usar como cores aí. Ok? Então, quando a gente vai trabalhar com cores, né? Então, aqui clicando em cores, né? Tem vários itens, né? Ó. Ele é um exemplo, né? Trabalhar com as cores. Na hora que você vai desenvolver, só na fonte. Trabalhar com brilho e saturação também, matiz, ó. Se eu quiser, né? Na borda, aí usando o estilo, né? Com borda também. E alguns valores também na RGB, aqui é hexadecimal e aqui é HSL, né? RGBA, com matiz saturação, né? HSLA, mesma característica, né? E aí, nós vamos poder usar as cores no momento que eu estiver trabalhando com a página web, né? Então, é muito importante aí na hora de você estar trabalhando, tá? Bom, acho que por hoje a gente tem aí fechado, porque na semana que vem a gente vai trabalhar com a parte de estilo, que vem aí um item muito importante para a gente poder estar definindo, tá? Então, a gente viu aí, né? Trabalhar com estilo, formatação, né? Trabalhar com citação, né? Comentários e cores. Na próxima aula a gente vai trabalhar aí com a parte de estilo. Lembrando que nós temos as aulas, né? Então, ó, uma aula, atividade, uma aula, uma atividade, uma aula, uma atividade. Né? Eu estou observando o que vocês estão fazendo, né? À medida que a gente vai estar desenvolvendo. Então, você vai ter aqui, então, essa aula de hoje, e na aula que vem a gente vai fazer aí o exercício, né? Que eu vou estar disponibilizando para vocês no dia, ok? Então, espero que eu não tenha ido tão rápido. Vou colocar isso aqui também para vocês lá na pastinha. Já vou sobrepor aquele arquivo no geral aqui, ó, que eu deixei na parte do material. Vou carregar a pasta de novo, né? Carregar essa pastinha de novo, né? Então tá aqui com os exercícios, tá? E aí na próxima aula a gente vai conversando, né? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, estou à disposição na ETEC aí, tá? E se quiser também falar comigo no chat aqui, né? Tem a parte do chat que você pode estar falando comigo. Se tiver alguma dúvida, eu estou tentando ir aí o mais tranquilo possível com vocês, ok? Então, vou parar aqui o compartilhamento. Então, até a próxima aula, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.